Estamos de volta com Rede Notícia, 12 horas 39 minutos e a gente está recebendo o Braulio Lara, vereador do Novo, que foi presidente da CPI da Lagoa da Pampulha, que é um dos maiores escárnios e escândalos que a gente vê em Belo Horizonte e que não é só um escárnio, um escândalo da administração atual. Vem lá de trás, desde os tempos de Márcio Lacerda. Milhões e milhões de dólares, a gente não tá falando de reais não, dólares, pagos e jogados no lixo, porque a gente vê, entra ano e sai ano, e a água da Lagoa da Pampulha continua imunda. Patrimônio histórico da humanidade, não é só cartão postal de Belo Horizonte, patrimônio histórico da humanidade. E tudo isso financiado com dinheiro público, e que as investigações que a CPI levantou e que a Polícia Federal colocou à tona junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, começou a demonstrar, colocar para fora as vísceras de um esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Braulio, primeiro parabéns. A gente sabe o que teve de problema nessa CPI. Essa CPI quase custou mandato de presidente de Câmara Municipal. A gente sabe disso. E aqui a gente tem que dizer, o Gabriel Azevedo na época foi firme, como tinha que ser, porque o papel do legislativo é esse mesmo, é cobrar, é legislar sim, mas é também fiscalizar. Você também foi muito firme, e o que a gente viu e começou a ver escancaradamente é que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Belo Horizonte e a gestão de águas de Belo Horizonte estavam tomadas, ou ainda estão, a gente não sabe dizer, porque a prefeitura não se pronuncia, não fala verdadeiramente o que está acontecendo, quais as ações dela, tomadas por um esquema criminoso. Não tem outra palavra, Braulio. É isso mesmo, né? Boa tarde. E boa tarde. E de fato, se tivesse tudo bem, não tinha Polícia Federal batendo na porta da prefeitura, né? Lacrando computadores da diretoria de águas urbanas, não tinha servidores sendo afastados. Então, quem gosta de jogar essa conversa de que está tudo bem, não está tudo bem. Basta você andar os 18 quilômetros da orla da lagoa e facilmente você vai reparar a poluição, lixo, fedor, enfim, não dá para a gente pegar e tampar o sol com a peneira. E o pior é que deveria sim estar tudo limpo, porque a quantidade de dinheiro que já se gastou na Lagoa da Pampulha era para estar impecável, e não é isso que a gente vê. Por isso eu posso afirmar, como relator da CPI que não aliviou ninguém, né? Nós colocamos de fato de cabo a rabo tudo que tinha que ser explicitado e que mostrou esse grande esquema corrupto em Belo Horizonte, que não entrega de fato ao Belo Horizontino o que ele merecia, que era cuidar de um patrimônio que é reconhecido mundialmente, e ao mesmo tempo a gente está vendo aí que a prefeitura, né, que já devia estar dando retorno sobre isso há muito tempo, agora está vindo à tona por meio de investigações que começaram via CPI, foram ao Ministério Público Federal e agora com as operações da Polícia Federal. Ô Braulio, dois dos ontem que viraram notícia, o Ricardo Aroeira, que foi afastado, que era o diretor, né, da gestão de águas de Belo Horizonte, e o Leandro César Pereira, que é o secretário, né, que assumiu também agora a diretoria. A CPI indiciou esses dois, fez pedidos de indiciamento. O Ricardo Aroeira por estelionato e vários outros crimes, são tantos os crimes que eu nem consigo me lembrar. O Leandro por aprovar, por assinar os contratos que são fraudulentos. Como é que esses dois agentes públicos, numa visão sua de presidente, que presidiu esses trabalhos e continua no legislativo, como é que esses dois pessoas, diante de todas as provas que foram apresentadas, continuam como agentes públicos? E de novo eu vou dizer aqui, como é que a Prefeitura de Belo Horizonte tem coragem de enviar a resposta que foi enviada hoje nos questionamentos que nós fizemos desde ontem? Dizer, conforme foi dito no Diário Oficial. O que foi dito no Diário Oficial é exonera um e entra outro. Isso daí é ato prefeito, ato contínuo, ato público. Por quê?
É esse o questionamento que a gente está fazendo. Por que esses agentes públicos continuam com a caneta na mão, Braulio? Eu espero que o prefeito tome uma decisão rápida de afastar todo mundo que está envolvido na CPI da Lagoa da Pampulha. O contrato que está vigente, que é um contrato milionário, precisa de ser imediatamente encerrado e Belo Horizonte precisa de uma nova abertura para que novas empresas, novas tecnologias, novas pessoas cheguem apresentando soluções para a Lagoa da Pampulha. Isso não dá para ser feito nesse joguinho de cartas marcadas que a gente viu ao longo desses últimos 10 anos. Porque o que aconteceu na prefeitura foi a prefeitura proteger uma única empresa que foi renovando a licitação sem concorrência. E dizer porque faz isso porque só para vocês terem uma ideia, houve de um ano para o outro, de 21 para início ali do ano de 23, um aumento de 15 milhões para 22 milhões e meio de reais nesse contrato de tratamento das águas. É 50% a mais sem entregar os devidos resultados para a nossa cidade. Isso tudo foi demonstrado na CPI. Então, assim, não dá para ficar tampando o sol com a peneira, nada, né? E o que eu espero é que sejam realmente tomadas medidas enérgicas e rápidas por parte da prefeitura, já que o nosso prefeito Álvaro Damião tem sempre falado que não tem compromisso com o erro. Exato. E aí é que está a forma categórica que a gente está falando. Por quê? O prefeito Álvaro Damião, ele é prefeito, efetivamente, de março para cá, correto? Sim. Até então, de dezembro para lá, ele era vereador desta cidade. Então, se esse esquema está desde muito antes, como a CPI mostra, há 10 anos operando na cidade, e o prefeito não tem nenhum tipo de envolvimento nisso, venha público, prefeito, e fale. É simples, prefeito. Porque quando você não vem a público e não fala, abre-se margem para pensar o contrário. E que eu, sinceramente, não acredito que ele tenha. De verdade. De verdade, porque nem estava nessa máquina pública. E eu posso afirmar que tive o cuidado de, há um mês atrás, de sentar com o prefeito Álvaro Damião, explicar tintim por tintim tudo que foi investigado na CPI da Lagoa da Pampulha, justamente para que ele tivesse consciência de quem eram as pessoas que estavam ainda na estrutura da prefeitura. Porque passou muito prefeito e os mesmos estão lá. Ricardo Miranda Aroeira está no governo Lacerda, está no governo Calil, está no governo Fuad e começou no governo Álvaro Damião. E é o operador do esquema. A pessoa-chave. O que nós vimos e apuramos na CPI é que toda essa proteção das cartas marcadas das empresas que apresentavam, que prestaram esses serviços milionários ao longo desse tempo todo, todos os documentos, todos os indícios mostram que uma coisa era feita para proteger a outra. Era uma série de evidências que nos confirmou, né, a necessidade de indiciamento desses servidores por diversos crimes, inclusive capitulados, e por isso que tudo isso, ao ser enviado ao Ministério Público Federal, está andando. Uhum. Muita gente quis me acusar de que eu estava fazendo palanque político e fazendo perseguição eleitoreira em cima de servidores, mas está aí a verdade. Está aí a verdade está vindo à tona e nós, como belo-horizontinos, merecemos sim ter uma lagoa limpa, merecemos sim ter uma lagoa que realmente entregue todo o potencial que Belo Horizonte merece. Mas não dá para fazer isso com o mesmo modus operandi. Não é possível que a gente vai conseguir chegar nos mesmos resultados fazendo as coisas com as mesmas pessoas. A gente já sabe que vai dar errado. Então, é uma boa oportunidade para o prefeito Álvaro Damião virar essa página em BH e a gente construir uma nova solução para a Lagoa da Pampulha. 12 horas e 48 minutos. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente continua essa conversa aqui com o vereador Braulio Lara no Rede Notícia. Doze horas e 50 minutos, estamos de volta, recebendo o vereador Braulio Lara, falando sobre essa CPI da Lagoa da Pampulha, essa confusão toda, né, que gerou nessa semana. Braulio, a CPI foi concluída no final do ano passado. Essa semana teve essa operação da Polícia Federal, né? E, inclusive,
inclusive, essa semana também teve o governo falando de mais investimentos para a limpeza da Lagoa da Pampulha junto com a Copasa. Obviamente, o trabalho da CPI vai continuar e vocês vão fiscalizar isso também, Braulio? Como é que está essa situação? Como é que vai ficar essa situação? Nós nunca paramos de fiscalizar a Lagoa da Pampulha. Então, mesmo entregando um relatório que foi ali em julho de 2024, a minha atuação continua fazendo pedidos de informação, acompanhando as prestações de contas e, principalmente, né, nós também notificamos o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, para dar seguimento e investigar a renovação que foi feita nesse contrato de águas. Ou seja, tem um processo também no Tribunal de Contas. Então eu diria que todos os órgãos de fiscalização estão com processos ativos e a gente vem acompanhando sistematicamente cada um deles. O que mais me deixa preocupado é que, por mais que, obviamente, com esse dinheirão todo, só em 10 anos já foi mais de 1,4 bilhão de reais na Lagoa da Pampulha. É isso mesmo. 1,4 bilhão em 10 anos. Só que esses contratos de renovação, de tratamento das águas, né, estão em 22,5 milhão de reais por ano e que foi renovado mais uma vez. Com esse dinheirão todo, tinha que estar melhorando mesmo a água. Só que mesmo com isso, é muito fácil de perceber que continua tendo contaminação na água da Lagoa da Pampulha. Você falou 22 milhões, é o contrato é o contrato vigente anual, exatamente. Em 10 anos daria 220 milhões. Daria, mas só que aí teve desassoreamento, teve outras coisas, tem atualização, obviamente. Tudo bem. Somando tudo, eu estou dizendo que é muita grana que já se foi. E esse contrato em especial de águas, quando falam, mas a lagoa está com água limpa, que está bem e tal, e vão lá navegar no barquinho da prefeitura lá na balsa, eu já fiz esse passeio lá, né? O problema é olhar para a igrejinha da Pampulha e achar que está tudo bem. Você tem que ir lá atrás, você tem que ir lá na área do zoológico, você tem que ir lá na região da Enseada. É ali que entra a maior parte da contaminação da lagoa. Então você pode ir lá agora. Se estiver achando que a gente está aqui conversando fiado, vai lá agora. Você vai ver a quantidade de esgoto, contaminação, lixo que entra por ali. Então, por que nós afirmamos que trata-se de uma operação enxuga-gelo? Porque você vai jogando remédio na lagoa do lado turístico, lado mais bonito da lagoa, né? Mas por outro lado você não fecha e não estanca a entrada de mais poluição. E aí poluição de um monte de fontes, né? Tem poluição que está vindo de Contagem, tem poluição de Belo Horizonte. Ali naquela região do bairro Trevo, por exemplo, tem uma invasão lá que infelizmente se consolidou e que não tinha de fato a condição de garantir que o córrego não recebesse esgoto. E aí você vai lá, tá cheio de esgoto, tá cheio de lixo. E é o que é o grande problema, e é o que é o grande problema. Ontem foi feito mais investimento para a Copasa para aumentar a rede coletora, chegar a 100% da parte de Belo Horizonte, 99,5% da parte de Contagem. Só que a rede coletora tá lá. A maioria das casas daquela região da Pampulha não estão ligadas à rede coletora. E aí, quando não está ligado... E quem que tem que fazer essa pressão? Não é a Copasa, é a prefeitura. É a prefeitura. A prefeitura tem que colocar o setor de vigilância sanitária notificando, multando e obrigando, de fato, a que as pessoas façam a ligação na rede de esgoto. Agora, ela também tem que trabalhar para não deixar que novas invasões se estabeleçam, novas construções, principalmente as irregulares, joguem o esgoto direto nos afluentes. Só para vocês terem uma ideia, vamos supor que um caminhão de lixo orgânico seja despejado lá no Ceasa. Ceasa está em Contagem. Tudo vai para a Lagoa da Pampulha. Tem ferro velho ali naquela região do córrego do Sarandi, que eles jogam lixo nas margens, vai tudo para a Pampulha. Eu estava observando ali em frente à Toca da Raposa, há umas semanas atrás... Tem até a estação de tratamento da Copasa. A estação de tratamento, pois é, mas para um equipamento como ela funcionar bem, você tem que sempre limpar o resíduo que está chegando, porque o resíduo vai ficando ali naqueles platôs. Resíduo que eu estou falando é areia, é rejeito de qualquer coisa de material mais pesado, e esses rejeitos ficam ali, vai começar o período chuvoso e está tudo sujo na entrada da estação de tratamento. Ou seja, será que um vereador que vai precisar de ficar toda hora alertando sobre isso? Não é possível que não tem gente observando realmente o que acontece. Depois que o lixo entra, depois que tudo entra para a lagoa, é 1000 vezes mais caro você pegar e aí, consertar. Depois que passa da lagoa, entra todo naquele sistema que vai cair aonde? Na Cristiano Machado e inundar a cidade. Então, é isso aí.
E a gente correndo o risco da lagoa sumir. Sumir, como parte dela já aconteceu, né? Exatamente. Essa parte que você falou ali do zoológico, desse bairro da Gás, já não tem mais lagoa ali, é tudo terra. O próprio Parque Ecológico Parque era Ecológico. lagoa e aterrou, fizeram o Parque E Ecológico só da para fazer Pampulha. uma soma final a respeito disso, né? Porque eu diria que essa operação da Polícia Federal já foi a segunda ação derivada dos trabalhos que nós apontamos na CPI. Porque a primeira delas foi o processo que o Ministério Público Federal entrou contra as empresas que fizeram o trabalho de desassoreamento e que tem que fazer agora a recomposição ambiental. Foi um dano ao meio ambiente, um dano ao nosso patrimônio cultural que está tombado e que agora eu quero saber quem é que vai fazer a recomposição. Agora, Braulio, uma pergunta Está na Justiça. de ignorância mesmo. Por que foi o Ministério Público Federal e a Polícia Federal que fizeram essa investigação? A pergunta é ótima. A pergunta é ótima. E eu respondo ela. Por quê? Primeiro que a lagoa está tombada em todos os níveis, municipal, estadual e isso que eu ia federal, falar, então porque- ela está tombada no nível federal. Segundo ponto, é que muito do dinheiro que foi utilizado para obras no passado foi feitas a partir de financiamento de bancos internacionais, fazendo com que a matéria tenha que ser sim Inclusive, tratada com a União com a União chancelando chancelando. Por esses isso está contratos. no MPF. Tá vendo? É. É isso aí. E isso que a gente fala. Mais uma vez, não é picuinha, não é pegar no pé, não é nada disso. Prefeito Álvaro Damião, o espaço da Rede Catedral de Comunicação Católica está aberto para o senhor. Nós, inclusive, já fiz convites, no plural, para o senhor estar aqui no Rede Notícia. Como eu disse, é necessário se debater esta cidade. Não adianta tapar os olhos para os problemas que estão acontecendo. E é do senhor que a gente tem que cobrar. O senhor é o prefeito da cidade. É o diálogo que a gente quer. O que aconteceu foi em secretaria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Semana passada não teve a Operação Rejeito? Não se cobraram do governo do estado de Minas Gerais? Que veio e se pronunciou. A prefeitura tem que se pronunciar. Não é um tweet. Não é através de um tweet. Não é através de perguntas e respostas vagas em notas. Tem que vir se pronunciar de pronto. André, vamos Quem deixar não deve, não registrado teme, né? hoje, dia 25, vamos deixar o convite aqui Mais uma para o vez. prefeito, mais uma vez, Álvaro Damião, participar do Rede Notícias. Está aberta as portas aqui para o senhor participar. A gente vai formalizar esse pedido e fica aqui aberto o espaço para o senhor responder todos esses Que, questionamentos. inclusive, o Álvaro Damião já veio a esta casa, já foi entrevistado Sim. no Ei-Gente, pelo nosso colega Cirantão. Tá aqui, tá espaço aberto também no Rede Notícia. Braulio, obrigado mais uma Obrigada, vez. Obrigado, Braulio. André. Obrigado, Janaína. E obrigado a todos os belo-horizontinos que querem, sim, uma lagoa limpa que a gente possa desfrutar da melhor forma. É verdade. 12h59. Estamos ficando por aqui, né, Estamos Jana? ficando, mas antes, só reforçar o convite. No YouTube, a gente tem um canal exclusivo, que é o Rede Notícia TVH, 6.210 inscritos. Contamos com você. Segue a gente lá no YouTube, que a gente quer chegar à marca de 7.000 inscritos. A gente conta com você. Tem o aplicativo Vox, tá na tela, tem um QR Code, é só você baixar. É gratuito, não vai ocupar quase nada da memória do seu aparelho. E se reforçando, você pode assistir e ouvir a gente de onde você estiver, aí da sua casa, na estrada, né? Onde você estiver. E também acesse as nossas redes sociais do Instagram, TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial e Rede Catedral. 100.000 inscritos. 100.000 inscritos, É. obrigado a você. 12h, 13 horas em ponto, tá na hora do Bola na Rede, Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola. E esse galo foi no sufoco, foi no sofrimento, mas se não sofrer não é galo não, né, ô Júnior? Boa tarde.